Boa tarde, eu sou Mônica Nóbrega, estamos falando direto de Brasília, do Hospital Anchieta, que é referência nacional em segurança hospitalar, é acreditado da ONA, nível 3, um dos hospitais mais reconhecidos por sua excelência no Brasil. Esse talk show chamado Saúde em Dia acontece mensalmente e hoje nós vamos falar sobre anestesia obstétrica. Anestesia obstétrica com o médico Dr. Rogério Ribeiro, que é especialista. Você pode mandar suas perguntas pela nossa página, você pode tirar suas dúvidas, porque é importante termos o contato com um especialista. Ele que tem toda uma formação e pode tirar suas dúvidas. Qual é a mãe que não tem medo na hora de ir ter o neném sobre a tal da anestesia? Então, podem começar, podem avisar os seus amigos, aos grupos de grávidas, que nós estamos conversando com um dos grandes especialistas do nosso Centro-Oeste. Doutor Rogério, boa tarde em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho. O senhor que é uma referência também, né, na anestesiologia. Primeiro lugar, quais são as principais aflições ou inseguranças das mamães quando vão ter o bebê com relação à anestesia? Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está nos acompanhando aí. Bom, é um prazer muito grande estar aqui, podendo tirar essas dúvidas num tema extremamente importante, interessante e que não deixa de trazer muitas ansiedades, muitos medos. Sim. No caso da anestesia obstétrica, eu acho que muito mais ainda do que em outros tipos de cirurgia, porque, em primeiro lugar, a paciente não está doente, né? Exato. Ela veio ganhar o neném. Seja no parto normal, seja numa cesariana, ela não está doente. Segundo ponto, porque ela vai passar pelo procedimento, na grande maioria das vezes, acordada. Então, ela vai ver tudo o que está acontecendo. Isso tensiona um pouco, né? Muito, muito. Verdade. Né? Existem muitas histórias que das lendas aí da anestesia, aquilo vai doer durante muitos anos nas suas costas. Isso. Você vai ter dor de cabeça, você vai vomitar muito. Então tem um monte de implicações que trazem essa ansiedade. A medicação que você vai fazer passa para o neném, ele nasce anestesiado também. Eu vou fazer essas perguntas porque eu já vim com a série aqui. Por exemplo, eu sei que de quando eu tive filho para cá, a evolução foi muito grande da anestesia. Mas eu pergunto, mantém-se a anestesia RAC e peridural? E por que não se usa com frequência, ou não sei se usa, a geral? Bom, é uma pergunta que eu diria como crucial quando a gente fala em anestesia obstétrica. Mundo afora, isso não estou falando Hospital Anchieta, Brasília, estou dizendo mundo afora. A principal anestesia que nós fazemos no parto, no caso do parto cesariana, a RAC anestesia. Podemos fazer também a peridural. Ela era muito comum há algumas décadas atrás, fazia-se muito mais até peri do que RAC. Sim. Porém, a RAC anestesia, eu utilizo uma dose menor de anestésico, um volume menor de anestésico. O efeito dela se inicia muito mais rápido do que a peridural. E o relaxamento abdominal, ou seja, fica mais fácil para que o cirurgião faça a cirurgia com a RAC anestesia. A geral pode ser feita? Sim. Com segurança? Sim. Porém, ela apresenta um pouco mais de risco do que as anestesias neuroaxiais que nós chamamos, a RAC ou a peridural. Porque a geral, a paciente fica totalmente fora do ar, né? Exatamente. E é preciso essa interação um pouco com o médico? Primeira coisa que é importante, como a gente tem que lembrar, na anestesia obstétrica, é o primeiro contato da mãe com seu filho. Verdade. Então, se você seda essa paciente, se você faz ela dormir, seja uma simples sedação ou mesmo anestesia geral, eu já estou privando aquela mãe de uma fase extremamente importante da vida dela, Sim. que é o primeiro contato com seu filho. Verdade. Segundo ponto, a anestesia geral implica intubação traqueal, que na grávida é sabido ser um pouco mais difícil do que no paciente não gestante.
algumas alterações anatômicas que acontecem na gestação, elas podem dificultar o meu acesso às vias aéreas do paciente para fazer a intubação. A questão, toda questão fisiológica da mãe, ela é alterada ao longo da gestação, então a sua repercussão frente às drogas também é diferente. Perfeito. E nesses casos as medicações podem sim passar para a criança. E a criança nascer com depressão respiratória, nascer com um tônus muscular, que nós chamamos, nascer mais molinha, e aí o pediatra, será que a criança nasceu com algum problema ou é repercussão de drogas? Claro. Né? Então vamos desmistificar. Né? Aliás, eu quero comunicar aqui a quem está aqui na nossa entrada do Hospital Anchieta, do nosso hall de entrada, pode pedir ao nosso Júnior, né, Júnior? Ele está aqui com o microfone, pode fazer qualquer pergunta. Quem é vó, então, pode fazer mais pergunta ainda, que a gente fica muito aflita, porque é hora da gente tirar dúvida. Como é que é feita a RAC? É na coluna, né? Aliás, no final desse talk show, nós estaremos apresentando o que o Dr. Rogério produziu, tirando informações da internet e do seu próprio curso que ele dá de gestante, um vídeo com imagens do que ele está falando aqui. Como é que se faz a RAC? Coluna? Exatamente. A RAC anestesia é um tipo de anestesia feito na coluna, assim como a peridural. O que vai mudar, uma das diferenças entre as duas, é apenas o ponto final em que eu vou inserir a minha agulha. Né? A paciente ela pode ficar tanto sentada quanto deitada, as duas posições são possíveis. No caso da cesariana, como ela está acordada, desperta, a posição sentada acaba sendo mais confortável para ela e de mais fácil execução. Tá? Então introduzimos uma agulha que é extremamente fina. No passado as agulhas eram mais grossas, o que gerava um extremo desconforto, e aí já começaram a surgir as ideias que aquilo doía, que ficava uma dor pós-operatória crônica até. Que podia ficar paralítico. Exatamente, então vinham esses medos todos. E na verdade não, o calibre da agulha é um dos principais fatores que melhorou muito o conforto das pacientes quando elas vão ser submetidas à raquianestesia. Feita a punção, a gente perfura uma membrana chamada dura mater quando eu faço a RAC, e aquele líquido que banha as raízes nervosas, ele volta pela agulha e eu consigo vê-lo pingar, né, e saber que eu estou em um espaço adequado. Nesse momento eu faço a injeção do anestésico naquele espaço, ele se mistura com esse líquido e atinge o nível onde eu preciso para cada tipo de cirurgia. Que é a parte inferior, os membros inferiores, não é isso? Os membros inferiores e também o abdômen. O abdômen também ele é anestesiado nessa técnica para que não haja desconforto. Sim. Uma questão importante que eu gostaria de salientar, Mônica, é o seguinte. Na maioria das cirurgias, quando a paciente passa pelo procedimento geralmente sedada, mesmo que você fez a raquianestesia, mas nós fazemos um medicamento para trazer um pouco mais de conforto, nós vamos induzir um sono daquele paciente. Na cesariana isso não acontece. Então a paciente ela ainda tem uma leve sensação de tato, de que estão mexendo no abdômen dela, sem que ela tenha sensação de dor. Então muitos pacientes falam, quando eu operei, por exemplo, membros inferiores, operar varizes, eu nem lembro da picada nas costas. Na cesariana eu lembrei. E por quê? Porque nós não fazemos essa sedação justamente para que não atrapalhe a memória da mãe durante o nascimento do filho. Perfeito. Né? Então é um momento extremamente importante e a gente gosta de salientar isso porque ela vai sentir que o abdômen está sendo tocado. Isso não é dor, ela vai ter aquela sensação que estão mexendo. Lembrando que, o senhor vai explicar a peridural, mas lembrando que a anestesia se dá em cesarianas, parto normal não, ou sim? O parto normal, existe o parto sem nenhum tipo de assistência anestésica, que é aquele parto já chegou em trabalho expulsivo, ou por algum motivo não se pediu analgesia de parto e tudo mais. Mas hoje em dia também é possível se fazer a atuação do anestesista no parto normal, que é o que nós chamamos de analgesia de parto. Veja que o nome já é diferente, não é à toa. Exatamente. Nós não fazemos anestesia no parto normal, e sim analgesia. Qual é a diferença? No parto normal, nós precisamos que a paciente perceba as contrações do útero, para que no momento adequado ela ajude no nascimento do neném, ela faça força, ela ajude nas contrações uterinas, para que o neném consiga nascer tranquilamente. Se eu faço uma dose mais alta de anestésico, faço uma anestesia, ela não sente mais as contrações, então ela não consegue mais ajudar no parto normal.
Perfeito. Então, por isso que nós chamamos de analgesia. Nós vamos diminuir o desconforto dela, melhorar a qualidade da nossa assistência e também fazer com que ela consiga interagir, participar do parto, ajudar o obstetra que ali está para retirar o neném de uma maneira mais confortável, sem que aquela dor seja bastante desagradável para ela. O senhor falou agora há pouco sobre que a RAC e a peridural eram muito parecidas. Dependia somente do grau de profundidade, vamos dizer, do local da medula, né? Esse local é mais ou menos, a peridural é mais leve que a RAC. Qual é a diferença entre as duas? Bom, quando a gente faz essa punção, como eu falei, a RAC, a gente perfura uma membrana muito fina que recobre o sistema nervoso, chamada dura mater. Então nós vamos com a agulha, perfuramos a dura mater intencionalmente, o líquido que lá está volta e eu sei que eu estou no espaço correto. A peridural não, nós vamos inserir, a princípio, nas mesmas estruturas que a RAC, pele, subcutâneo, músculos e alguns ligamentos, porém nós não vamos perfurar a dura mater. Existe uma técnica, existe uma seringa própria para isso, para que eu saiba que eu parei antes da dura mater, e aí sentir que a gente está naquele espaço correto, nós paramos por ali e injeto o anestésico. Uma diferença interessante é que se na RAC eu perfurei a membrana e já estou em contato direto com o líquor, eu injeto uma quantidade, um volume pequeno de anestésico, porque eu já estou do lado das raízes nervosas. A peridural não, eu tive que parar antes daquela membrana. Então eu tenho que injetar um volume maior de anestésico e por isso que ele demora mais pegar. Ele tem que passar de um lado para outro daquela membrana. Então ele se instala mais lentamente. E o que faz o médico decidir? Como é que o senhor decide? Essa aqui vai ser peridural ou essa aqui vai ser RAC? Hoje em dia, e como eu falei, no mundo afora, basicamente todos os casos são feitos com RAC e anestesia. Por conta da facilidade técnica, do efeito mais rápido, do conforto da paciente, o retorno mais rápido à movimentação dos membros inferiores. Então quase que se faz hoje basicamente a RAC. A peridural está caindo, pouquíssimos serviços ainda fazem. A não ser quando nós formos fazer analgesia de parto. Aí a principal técnica passa a ser a peridural. Por um detalhe muito interessante que nós vamos comentar. Que na peridural a gente tem a possibilidade de passar um catéter muito fino e flexível por dentro da agulha. Passei esse catéter, nós retiramos a agulha, esse catéter fica lá dentro. E aí, como o trabalho de parto, ele pode demorar por várias horas, o efeito pode passar. Então, voltou a dar aquele desconforto, a paciente voltou a se queixar de dor, eu tenho uma via em que eu posso injetar o anestésico novamente e consigo levar o tempo que for necessário. Perfeito, perfeito. Doutor Rogério, bom, aí a pessoa, a mãe teve lá o bebê e tal, e começa a perceber que não sente as pernas, e começa esse pavor. Qual é o tempo, mais ou menos, de segurança que essas pernas vão voltar a ter sensibilidade? Bom, essa pergunta é muito interessante, é uma das perguntas que eu mais ouço durante o curso de gestantes. É uma das primeiras que elas fazem, das principais dúvidas que as gestantes têm. E a resposta é: não existe um tempo fixo, que ele varia de acordo com alguns fatores. Por exemplo, a dose em que é feita a anestesia. Nem todo paciente, você não vai seguir uma receita de bolo, né? É tanto para todo mundo, não tem como. Em medicina isso é um pouco difícil a gente fazer em anestesia mais ainda. Então, de acordo com o peso, de acordo com a altura da paciente, a gente pode adequar essas doses. Existe também, além da dose que é feita, fator individual. Alguns pacientes, a anestesia pode passar mais rápido do que em outros. Consequentemente, ela pode movimentar as pernas um pouco mais cedo, outras um pouco mais tarde. Normalmente, o que nós observamos aqui no nosso serviço, a paciente fica na sala de recuperação durante aí 1h30, 2 horas, mas existem os extremos. Ela pode ficar num prazo menor ou ela pode ficar num prazo maior. Durante todo esse tempo em que ela está ainda sem conseguir movimentar, sem conseguir sentir as suas pernas,
ela fica numa sala de recuperação pós-anestésica, onde ela é monitorizada, onde ela está sendo cuidada, ela está sendo observada, contato direto com anestesistas que estiverem no plantão, que estão ali do lado. Então, ela está o tempo todo sendo vigiada, cuidada, e apenas é liberada para o quarto quando todos esses efeitos estiverem passados, está mexendo as pernas, consegue levantar o quadril, a sensibilidade voltou e todo o seu quadro hemodinâmico está mantido e preservado para que ela possa ir para o quarto. E volta, viu, gente? Volta, sentir a perna, andar, tudo normal. A Ingrid Lohane mandou uma pergunta. A anestesia da cesárea é diferente da do parto normal? O senhor já explicou. Exatamente. Que é a analgesia do parto normal, não é? Exatamente para que a criança não seja eventualmente comprometida ou, né? Não nasça sedada. E o toque também da mãe, que é importante. Aí tem mais uma pergunta aqui, que é do Felipe Jonathan. Como devem proceder os pacientes que tiveram reações alérgicas a medicamentos e também doenças como asma, diabetes, bronquite, pressão alta, problema de coração? Mães que têm esse problema. É uma excelente pergunta essa que foi feita. E isso me vem mostrando já há algum tempo a enorme preocupação da medicina como um todo e da anestesia, não fica para trás, em relação à segurança do paciente. Então, hoje, no caso das gestantes, nós temos dois momentos muito importantes para que a gente possa orientá-las. Primeira delas, o nosso curso de gestantes. Acontece em períodos específicos aqui no hospital, vários outros locais no país também fazem, que é o momento em que as pacientes tiram suas dúvidas com os mais diversos especialistas Sim. de cada área, pediatras, obstetras, anestesistas, fisioterapeutas e por aí vai. Agora, é extremamente importante que a paciente que vai ser submetida a uma cesariana, uma cirurgia, ela faça também a consulta pré-anestésica. E na consulta nós avaliamos todas as intercorrências que esse paciente já tenha passado em algum momento, históricos de alergia, histórico de patologias que ele tenha, medicações que ele utiliza. E, claro, se esse paciente relatar uma alergia a alguma medicação, por exemplo, na internação dele já é colocada uma pulseira de alergia, evitando que aquela medicação seja feita em algum momento da sua internação. Inclusive, no caso aqui que ele fala da pressão alta, a grávida que tem essa pressão alta durante a gravidez já tem cuidados especiais. Exatamente. Então, não só a diabética, a paciente que tem a hipertensão arterial, a paciente asmática, ela é acompanhada durante a sua gestação pelo seu obstetra. Muitas das medicações utilizadas nessas patologias devem ser substituídas. O obstetra já faz essa reconciliação medicamentosa, já faz esse ajuste de acordo com as medicações que são permitidas utilizar na gravidez sem risco, otimizando, por exemplo, a pressão dessa paciente ao longo de toda a gravidez. E durante a cesariana, claro que ela vai ser monitorizada o tempo todo com o aparelho de pressão, e se houver necessidade, nós já intervimos lá, seja porque a pressão baixou ou porque a pressão subiu, a gente consegue ter esse tipo de intervenção na hora do parto. Qualquer pergunta aqui, estamos à disposição com o microfone aberto. A Gabriele Ribeiro. E os fatores adversos? A anestesia pode, por exemplo, causar coceira, tremores e vômitos? É uma pergunta bem interessante. Pode acontecer, sim. Na verdade, essa coceira que muitos pacientes eles atribuem a uma alergia à anestesia, e não é bem por isso. Doutor, eu tenho alergia à anestesia, na última eu cocei muito, e não é por isso. Essa é nova para mim. Esse prurido, o termo técnico que nós chamamos a coceira, ele é devido a um tipo de medicação que nós colocamos junto com a medicação com anestésico local, que são os derivados de opioides, morfina e seus derivados. Por que de se utilizar esses medicamentos? Uma vez que eu não utilizo esse tipo de substâncias, a paciente vai ter muita dor pós-operatória. Passou o efeito da anestesia, infelizmente é uma cirurgia abdominal, então ela causa um trauma cirúrgico e aquilo dói. Quando nós utilizamos essas medicações, no caso da morfina, por exemplo, ela proporciona aí em torno de 24 horas de analgesia para essa paciente. Então, é muito bom. Dá um conforto sem dor muito grande. A paciente, eu até costumo dizer no curso de gestantes, que se eu não utilizar a morfina, a gente vê a paciente sair do hospital tendo alta, quase que encurvada, com dor, e quem carrega o neném é o acompanhante. Se a gente utilizar a morfina, ela vai sair mais elegante, esbelta, carregando o neném no colo e sem dor.
claro que um desconforto ele pode existir. Lógico. Agora, essa coceira, ela não acontece em todos os pacientes, pode acontecer em alguns. Existem alguns fatores que predispõem isso a acontecer e a gestante é um desses fatores. As mulheres jovens, elas podem ter isso, mas a gente consegue rastrear. Claro que a gente vai usar doses muito altas, mas apenas uma dose necessária para proporcionar o conforto nessas pacientes. Alguns serviços utilizam dois tipos de opioides, por exemplo, por um período mais curto e por um período mais longo. Porém, a intensidade, a frequência e a intensidade desse prurido é muito maior. Nós aqui fizemos até um trabalho recentemente, publicamos isso, mostrando que nós conseguimos uma efetividade muito melhor utilizando apenas um do que utilizar dois, com efeitos muito bons. Não aumentamos a dor, mas diminuímos muito o efeito do prurido nessas pacientes. Até o Gutenberg, Pablo Gutenberg diz: minha esposa teve muita coceira depois de anestesia. Isso é uma complicação? Bom, já explicou que é a um composto, né? Temos várias perguntas e eu quero antes fazer uma que o senhor citou agora, mulheres, idade, né? A anestesia em mulheres mais velhas, ela requer mais cuidado ou é a mesma coisa? Que hoje existe um pouco dessa... Caiu um pouco esse tabu da gravidez ser só jovenzinha, né? Exatamente. Nós estamos vendo hoje, enquanto que no passado a gente via gravidezes em mulheres cada vez mais jovens, né? Eu já anestesiei quase que adolescentes mesmo, 12, 13 anos fazendo cesariana. Já vi casos, claro que isso é exceção também. Mas hoje está cada vez mais comum pacientes com mais de 40 anos, até chegando próximo aos 50 anos, sendo submetidos à cesariana. Geralmente, até nessa faixa etária, as patologias ainda não se instalaram, muitas patologias crônicas, como é diferente de uma anestesia na terceira idade, após os 65, 70 anos de idade, em que a maioria dos pacientes já tem algum outro comprometimento, alguma outra patologia, por exemplo, hipertensão, diabetes, já passou por um infarto prévio, teve um AVC prévio. Dificilmente essas gestantes, mesmo mais tardias, já vão ter passado por uma situação assim. Elaine Francis Vieira: eu tive dor de cabeça depois da primeira cesárea. Posso tomar a mesma anestesia de novo? É uma excelente pergunta da Elaine, a gente agradece. É uma outra pergunta extremamente feita com muita frequência nas nossas explanações no curso. Primeiro, essa tão perseguida, tão mítica, né, cefaleia pós-RAC, que é o termo técnico para dor de cabeça. Todo mundo tem medo dela. Bom, primeiramente existem alguns fatores de risco para essa cefaleia. Pacientes jovens, pacientes do sexo feminino. E aí eu brinco no curso de gestantes: quem ganha neném? Pacientes jovens do sexo feminino. Então elas fazem parte de um grupo de risco, sim, para ter essa cefaleia. No entanto, nós sabemos que algumas situações elas podem diminuir a incidência da cefaleia. Por exemplo, o calibre da agulha que nós utilizamos, quanto mais fino for o calibre, menor a incidência de cefaleia. E uma coisa que me provocou uma verdadeira revolução nisso, a ponta da agulha, o formato dessa ponta. Até um tempo atrás, as pontas eram cortantes. Ou seja, se você colocasse isso no microscópio e observasse a ponta delas, era como se fosse uma espada mesmo, uma faca. Então, quando você inseria aquilo no paciente, ela ia rasgando músculo, ligamentos e essa membrana, a dura mater. Hoje em dia, nós utilizamos um tipo de agulha que a gente chama de ponta de lápis. E o que essa ponta faz? Ela não rasga, ela não corta, ela apenas separa essas fibras. Então facilita a cicatrização, facilita o fechamento desse orifício provocado intencionalmente. Consequentemente, a chance de cefaleia, ela cai muito. E tem a história da posição, né? Ficar deitada também. É uma coisa que outra que você me pergunta: se levantar a cabeça eu vou ter dor de cabeça. Não é mais bem assim. Até um tempo atrás se dizia para a paciente: não mexa a cabeça de jeito nenhum, que se você levantar você vai ter dor de cabeça. E o que nós sabemos hoje é que se a paciente se movimentar, levantar a sua cabeça e tiver essa cefaleia, uma coisa é independente da outra. O fato dela ter levantado não quer dizer nada. Ela teria
estando deitada ou não. É claro que assim, se ela estiver anestesiada ainda, continue deitada, não tem por que ficar levantando. Mas se foi para o quarto e está bem, levante-se sempre com alguém do seu lado, seguindo todos os protocolos de segurança, obviamente. E fazendo isso, precisa ir ao banheiro, precisa amamentar o neném, precisa comer, você tem uma qualidade de vida muito boa. Sim. E a incidência de cefaleia, só para você ter uma base, antes de nós conseguirmos implantar aqui no hospital, há alguns anos, já há muitos anos, a agulha ponta de lápis, nós tínhamos em média 3, 4 casos por mês de cefaleia, num total de 150 partos mês. Muito pouco. Hoje, nós temos em torno de 3, 4 casos por ano, utilizando a agulha. Não será você que vai ter essa dor de cabeça, então. A Elaine Francis, não, a Kátia Gonçalves, quem não dilatou na primeira gravidez e fez parto cesárea, querendo ter outro filho, significa que o parto também pode ser cesárea? Sei que não é sua especialidade, mas eu acho que é importante a gente tentar esclarecer. Eu vou tentar dizer, como a Mônica já adiantou, e vai deixar mais para o pessoal da obstetrícia responder essa questão, mas uma cesárea prévia, até onde os livros colocam, pode-se tentar um parto normal na segunda. É óbvio que você vai ter aí 35 semanas, 40 semanas, para que seu obstetra te avalie e observe como foi a evolução da sua gravidez, o tamanho que está o neném, a posição que o neném está, como foi o primeiro parto, se foi difícil ou não foi, alguns fatores que possam permitir você submeter um parto normal ou já indicar de imediato uma nova cesariana. Kátia, isso aí quem vai responder a você é seguramente o seu obstetra, porque vai depender de toda a evolução, do seu estado clínico, etc., e do bebê também. Perguntas no nosso grupo aqui, não fiquem envergonhados. É a hora de perguntar. Você tem filha, neta ou filha, nora para ter neném? Essa é a hora. Quais são os principais mitos assim que o senhor gostaria de derrubar? Bom, acho que alguns deles nós já colocamos aqui, que é a questão da cefaleia, importante. Da paralisia. O prurido. A paralisia é o outro que sempre perguntam, porque falam, doutor, me falaram que eu não posso mexer de jeito nenhum, porque se eu mexer eu vou parar numa cadeira de rodas. Então a paciente chega extremamente amedrontada, porque alguém em algum momento da vida comentou isso com ela, ou ela leu em algum local, e isso é um mito completo. Por quê? Lá na anatomia, nós aprendemos no primeiro semestre do curso de medicina, nós sabemos que a medula, que é uma continuação do cérebro e se estende por dentro de todas as suas vértebras, ela termina no adulto no corpo da primeira vértebra lombar, ou seja, quase que no final do seu tórax. Ali acabou a medula. Dali para baixo, nós temos apenas filamentos, terminações nervosas, não tem mais medula. E a punção que nós fazemos para a RAC, para peridural, no caso do parto, ela é feita lá embaixo, entre a quarta e a quinta vértebras, entre a terceira e a quarta vértebras, extremamente longe da medula. Então, não tem risco de a gente mexer em uma estrutura nobre. O máximo que a gente pode acontecer, claro que de maneira involuntária, é sem querer você cutucar um desses filamentos e a paciente às vezes fala, senti um choque no joelho, senti um choque no pé. Não se preocupe, foi só uma beliscada, te recua um pouquinho a agulha, injeta o anestésico, sem nenhum tipo de risco, prejuízo ou risco de paraplegia ou coisas assim. Perfeito. No final desse talk show, nós vamos apresentar um vídeo com imagens exatamente da RAC, da peridural, como ela é feita, imagens que o doutor Rogério tirou da internet e que também tem nos seus cursos de gestante. Uma coisa que eu gostaria de falar, assim, como paciente, é a importância do paciente, aí, muito especialmente da mulher, da gestante, escolher o anestesista. Porque antigamente a gente entrava no centro cirúrgico e via uma máscara e dizia, vai tudo ficar bem, conta até 3 que você vai desmaiar. E você não sabia quem estava por trás daquela máscara. Hoje já se tem essa consulta anestésica, que é muito importante. Então, eu queria saber do senhor, primeiro, quais são os critérios para que o nosso internauta, nosso público aqui, escolha um anestesista. E segundo, queria que o senhor falasse
explicasse o porquê, quais são os grandes diferenciais que o seu grupo de anestesistas aqui do Hospital Anchieta tem, que faz tanto a diferença em termos de expertise e em termos de excelência. Bom, eu vou então responder as duas perguntas, acho que numa frase só, numa resposta só. Em Brasília, nós trabalhamos com os grupos de anestesia. Cada hospital já tem o seu previamente definido. E isso eu já acho que é um dos grandes critérios de qualidade para qualquer paciente. Por exemplo, eu já vivenciei situações em que você não conhece o hospital e você vai anestesiar naquela instituição. Você não conhece o cirurgião e vai fazer uma anestesia para ele. Então isso não é muito seguro, vamos pensar assim. Você não conhece as políticas do local, você não conhece os equipamentos que ali tem disponíveis, você não conhece ninguém daquela instituição, corpo de enfermagem, o próprio obstetra. Se eu precisar de uma UTI, eu não sei onde fica a UTI. Então você fica um pouco perdido em relação a isso. Aqui em Brasília, o fato de trabalharmos com grupos já te deixa mais tranquilo. Os próprios cirurgiões sabem, naquele hospital é o grupo X, naquele hospital é o grupo Y. Claro que de uma maneira extremamente aberta. Nossa equipe ela se renova constantemente, novos profissionais chegam todos os anos, então não é uma coisa extremamente fechada em relação a isso. Mas um grande diferencial que eu vejo nesse sentido é a preocupação constante pela gestão de suas políticas e pela qualidade do serviço que você oferece. Você só consegue garantir que você fornece qualidade quando você tem indicadores de qualidade. Ou seja, eu conheço o trabalho, aí eu passo a gerenciar aquilo que eu faço, aí eu começo a colher resultados, e uma vez que eu colhi resultados, eu passo a trabalhar com o que eu vou fazer com esses números. Então, conforme eu te citei aqui, duas estatísticas nossas, que nós constatamos um problema, por exemplo, o nível de prurido está em X%. O que nós vamos fazer? Sentamos, montamos um planejamento estratégico, definimos uma conduta, passamos a melhorar, e isso caiu o nível de prurido. Detectamos que o número de cefaleia pós-RAC era um número que nos preocupava. O que nós podemos fazer? Sentamos, mexemos nesses indicadores, otimizamos a nossa terapêutica e esses indicadores também caíram. Então, eu acho que o grande diferencial hoje que a Site ela oferece é justamente essa gestão dos seus indicadores, a sua preocupação constante com a sua política de qualidade e também, claro, isso tudo feito ao custo de muito trabalho, de muita dedicação e treinamento. A gente tem treinamento todos os meses, com revisão constante dos nossos protocolos, das nossas rotinas, prova mesmo para fazer, tem que participar de eventos, tem que participar de congressos. Isso eu acho que é o grande diferencial de qualquer profissional médico. E esse é um diferencial do próprio Hospital Anchieta. E tem mais pergunta. Tem mais pergunta, dona Alice. Olha aqui, a Elaine Francis. Doutor, é obrigatório fazer consulta com um anestesista para operar? Bom, hoje em dia... Elaine, eu já te falo que eu não operaria sem fazer nunca. Exatamente. A Elaine é ótima. Acho que é a segunda ou terceira pergunta que ela faz, você vê que ela está bem participativa. E está perguntando também como é que é o jejum para a cirurgia. Não pode beber nem água? A Elaine é ótima. Bom, primeiramente, a consulta ela é extremamente recomendada, né? O ideal é que antes de uma cirurgia não existe ainda o prazo exato, X dias, X meses, mas já sabendo que vai se passar por uma cirurgia programada, uma cirurgia eletiva, seja ela qual for, é interessante que você já agende isso, já faça esse agendamento. Nós, aqui no hospital, o paciente já deu entrada no seu pedido de cirurgia, o hospital já faz esse agendamento conosco, para que os pacientes passem pela consulta pré-anestésica. E a questão do jejum, também na cirurgia agendada, aquele que o paciente vem de casa sabendo que vai operar, já existe isso de uma maneira bem pré-determinada, porque se o paciente não estiver em jejum, a chance dele ter uma náusea, ter um vômito no procedimento, e vomitar, e regurgitar, e broncoaspirar, aquilo é muito grande, né? No caso da cesariana, ela está acordada. Broncoaspirar então, é sufocar. Sufocar, aquilo voltar, sair do tubo digestivo e cair na traqueia, ir para o pulmão, pneumonia hospitalar, e aí verdadeiros problemas, né? Uhum. Mas então, o que nós sabemos hoje, que, primeiramente, alimentos sólidos, refeições mesmo, almoço, jantar, né? São 8 horas de jejum. Ok. Alimentações leves,
2, 3 torradas, um líquido claro, por exemplo, um suco coado, você consegue tolerar 6 horas de jejum. Líquidos, apenas líquido, um suco coado, o café, um chá, 2 horas é o ideal. Inclusive hoje nós orientamos os pacientes nas consultas para que ele faça uso de algumas substâncias que existem aí no mercado, que eles contêm carboidrato, um pouquinho de proteína, evita sede logo durante, um pouco antes, durante, que é uma queixa frequente dos pacientes. Quando acaba a anestesia. Melhora muito a cicatrização de feridas, o trauma cirúrgico ele é melhorado se você ingerir esses medicamentos que nós orientamos, essa substância que a gente orienta na consulta, em no máximo 2 horas. O ideal de 2 a 3 horas. Você compra na farmácia 200 ml dessa substância, ingere na sua casa ainda, antes de chegar aqui no hospital, por exemplo, já diminui todo esse estresse e não afeta em absolutamente nada o jejum. Perfeito. O Marcelo Furtado diz que um amigo operou de cesárea, ela não sentiu dor, mas sentiu o tato, um aperto na barriga. Isso é normal? Ele já respondeu? Mas isso pode acontecer. Claro que assim, como eu falei, varia muito também do nível que essa anestesia sobe, né? E é interessante porque, às vezes, na hora de tirar o neném, às vezes o neném está grande, o neném roda, ou o obstetra precisa de fazer alguma manobra para poder retirar o neném, ele tem que apertar um pouquinho mais em cima, né? E aquele deslocamento dá um pouquinho de desconforto na paciente. Se a anestesia sobe muito, ok, ela não vai sentir esse desconforto, porém, por efeitos anestésicos, ela vai fazer com que a pressão caia mais do que o normal, ela vai passar mal, ela vai sentir que às vezes até em cima está dormente, está formigando, fica ruim para respirar. Então é sempre aquela faca de 2 gumes que nós temos que pesar. É melhor sentir a barriga mexendo do que depois ficar sem respirar. Bem, nós estamos nos nossos momentos finais aqui. Tem mais aí, Alice? Tem mais? Vamos lá. Nossos momentos finais desse talk show que a gente faz todo mês. Boa tarde, eu tive 2 cesáreas, estou grávida de 34 semanas, se chama Laine Stephanie. Será que vai ser cesárea? Também meu bebê está sentado. Pode ter mais cesárea ou já posso fazer a laqueadura? Se já pode fazer a laqueadura dessa vez. Aí nós vamos ter que ver com a obstetra dela. Provavelmente sim, já é a 3ª gravidez, né? Mas aí o obstetra dela vai orientar corretamente no consultório. E uma decisão familiar também, né, de controle, né? Então a gente encerra esse talk show no Hospital Anchieta, em Brasília. Tem mais um, Alice? No Hospital Anchieta, direto aqui de Brasília. Eu sou Mônica Nóbrega, comunicadora, tenho o meu canal no YouTube e estamos aqui no Hospital Anchieta, esse centro de referência, excelência em gestão, e esse talk show também estará disponibilizado no nosso canal do YouTube. Agradeço a parceria, o apoio aqui da direção da Capital Vídeo, toda a equipe sensacional, a companhia do som do Ferreira. Agradeço especialmente a SAIT, a Sociedade de Anestesiologia de Taguatinga. E quero suas considerações finais aí para o nosso público. Dr. Rogério Ribeiro. Bom, quem agradece sou eu pela parceria de sempre, né? A gente está sempre à disposição para... Eu acho que momentos como esse são extremamente importantes para esclarecer a população. A anestesia é uma especialidade pouco conhecida, né? E acaba que por conta disso muitas dúvidas, muitas suposições elas acontecem. Então, uma coisa que a gente está sempre aberto a esse tipo de esclarecimento, tirar essas dúvidas dos pacientes, e nós sabemos que não são poucas, elas acontecem com muita frequência, e a principal forma de melhorar, até mesmo de qualidade, é o paciente participar disso. E a melhor forma de participação, tirar suas dúvidas, né? Buscar sempre o profissional, fazer suas consultas pré-anestésicas, pergunte. A pergunta é a melhor forma de você conseguir a informação adequada. E entre no site do hospital, hospitalanchieta.com.br, e a partir de agora você vai assistir 4 minutinhos do vídeo que o Dr. Rogério preparou. Valeu, gente, valeu, hospital, valeu, equipe. Tchau.